Bom, pessoal, nós terminamos o vídeo anterior falando sobre a questão do rendimento da reação. E aí agora nesse vídeo, passar rapidamente sobre essa ideia e ver como que a gente pode manejar isso matematicamente e o significado desses termos na realidade. Bom, o rendimento da reação, ele tem alguns termos para descrever coisas diferentes, por assim dizer. Por exemplo, rendimento teórico, ele diz o máximo que pode ser obtido de um determinado produto, ou seja, ele é a quantidade de produto obtida ou formada quando o reagente limitante ele é completamente consumido, ou todo consumido, certo? Então assim, se a reação ocorre até o seu limite, ou seja, o reagente limitante ele é todo consumido, nós vamos ter esse rendimento, esse valor, que nem sempre ele é atingido, como eu falei no vídeo anterior, e esse valor é chamado de rendimento teórico, que a gente consegue determinar pela estequiometria da reação. A gente consegue teoricamente determinar esse valor, por isso que é chamado de rendimento teórico, certo? Mas como observação, está escrito aqui que o rendimento real, ou seja, em casos de laboratório de fato, o rendimento real ele é normalmente menor do que o rendimento teórico, certo? E aí a gente desenvolve um outro termo, que é o comparativo entre o real e o teórico, ou seja, o quanto que o real se aproxima desse máximo, desse teórico. E isso pode ser descrito quantitativamente pelo rendimento percentual, que é nada mais nada menos que o comparativo, certo? E o máximo do rendimento percentual, obviamente, vai ser de 100%, ou seja, quando todo reagente limitante, de fato, é consumido. Tudo bem? É bem lógico e direto isso aqui. Vamos tentar fazer o exercício agora para botar em números esses termos e ficar mais fácil de ser entendido, certo? Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. A decomposição térmica dessa massa aqui de 42,73 gramas de pedra calcária, que nada mais é do que carbonato de cálcio, CaCO3. CO3 é o ânion carbonato, Ca é o cátion Ca2+, CaCO3, produziu 17,5 gramas de gás carbônico, CO2, certo? E a pergunta é, qual o rendimento percentual da reação? A reação, ela está descrita aqui na forma de equação química, mostrando o reagente, o único reagente CaCO3, que ele é aquecido, esse símbolo aqui representa o aquecimento, gerando o óxido de cálcio sólido e o CO2 gasoso, certo? Que é o coletado e o medido no nosso exercício ali. A reação, se vocês verem, já está balanceada, eu tenho um cálcio aqui, um carbono, 3 oxigênios, 1 mais 2, 3 oxigênios. Então a equação já está balanceada, o que facilita bastante, porque a relação entre reagentes e produtos é tudo de 1 para 1. Ou seja, a quantidade de matéria desse aqui, ele vai gerar no rendimento teórico a mesma quantidade de matéria de cada um dos produtos, certo? Então, cabe a nós agora determinar qual que é a quantidade de matéria inicial desse, o máximo que a gente poderia obter desse, e comparar com o que de fato foi obtido, certo? Então, vamos por partes. O que a gente precisa, primeiro, para determinar a quantidade de matéria de cada uma das espécies aqui? O CaO, eu não vou levar em consideração, porque eu sei que a quantidade formada desse é igual à formada desse, e eu nem tenho informação sobre ele lá, certo? Só fazer um adendo aqui, a gente está falando que a relação aqui é de 1 para 1. Eu estou falando que foram formados 17,5 gramas de CO2. Significa que foram formados também 17,5 gramas desse? Já que a gente está falando que é formada a mesma quantidade? A resposta é não. Por que não? Porque essa relação aqui é em quantidade de matéria e não em massa. E como eles possuem massa molares diferentes, consequentemente a mesma quantidade de matéria vão dar massas diferentes. Tudo bem? Então vamos por partes. Para eu determinar a quantidade de matéria de uma espécie a partir da massa dada, eu tenho que primeiro determinar a massa molar, correto? Então vamos fazer isso primeiro para o carbonato de cálcio, CaCO3. A massa molar do carbonato de cálcio, o que vai ser? Vai ser a massa molar do cálcio, que é 40 gramas por mol, se vocês olharem no tabela periódica, vocês vão conferir, 40, mais do carbono, a gente sabe que é 12, do oxigênio 16, mas eu tenho 3 oxigênios. Então, galera, 3 vezes 16. Tudo isso aqui é dado em gramas por mol. Certo? Quanto vai dar isso aqui? 10, 20, 30, 6, 2, 18, 48, 58, 60, 100. Acabou com 100. 100 gramas por mol. Certo? Aqui é a massa molar do carbonato de cálcio. 100 gramas por mol. Beleza? A massa inicial desse cara aqui que reagiu foi dada aqui no enunciado. 42,73 gramas.
Portanto, fica fácil agora para a gente determinar que a quantidade de matéria, o que vai ser? Vai ser esse termo aqui, 42,73 gramas dividido pela massa molar. 100 gramas por mol. Que é o grama concorda com grama, vai sobrar o mol aqui embaixo, vai passar lá para cima, que é de fato a unidade que estamos procurando. Então, a quantidade de matéria do reagente, CaCO3, vai ser igual a 0,4273 mol, certo? Aquela lá é a quantidade de matéria inicial do reagente, certo? Consequentemente, a quantidade de matéria total, máxima, melhor dizendo, de produto que pode ser gerado é exatamente aquele valor lá. Por quê? Porque a relação estequiométrica entre esse produto e o reagente é de 1 para 1, certo? Será que foi isso que foi gerado? Será que a reação teve 100%? Para chegar nessa conclusão, nós precisamos determinar qual foi a quantidade de matéria de CO2 gerada. E a gente consegue determinar isso porque a gente tem a massa coletada de gás. A massa coletada de CO2 foi de 17,5 gramas, certo? A massa molar do CO2, a gente sabe que é mais fácil. É igual a 44 gramas por mol. Consequentemente, a quantidade de matéria de CO2 que foi formada, o que vai ser? Vai ser a massa que foi coletada, 17,5 gramas, dividido pela massa molar, 44 gramas por mol. Certo? Vou pegar esse valor aqui. Isso aqui dá uma quantidade de matéria de 0,398 mol. Olha que interessante, uma quantidade de matéria menor do que a quantidade de matéria máxima que poderia ser gerada. Isso aqui nunca pode dar mais do que esse, certo? Porque senão a matéria estaria sendo formada aqui de alguma forma. Isso a gente sabe que é impossível. Ele é igual no limite ou menor, e nesse caso ele foi menor, certo? Então vamos pensar aqui. Qual seria o rendimento teórico dessa equação, dessa reação química? O rendimento teórico seria quantidade de matéria de CO2, que seria o máximo gerado, igual a quantidade de matéria inicial de CaCO3, porque a relação é de 1 para 1, 0,4273 mol, certo? O rendimento real foi o quê? O rendimento real foi a quantidade de matéria de CO2 que de fato foi gerada de 0,398 mol. E aí agora com essas duas informações a gente consegue determinar que o rendimento percentual é o quanto que esse vale percentualmente desse. Certo? Como é que a gente faz essa conta? 0,398 dividido por 0,4273 vezes 100%. Aqui eu não coloquei a unidade mol porque vai ser eliminado em cima e embaixo. Então, para simplificar, eu nem coloquei ali. E aí, fazendo aquela conta, isso aqui dá um rendimento percentual de 93,1%. Certo? E essa aqui que é a lógica de se falar quantitativamente em rendimento. Nós temos o rendimento teórico, o real, e o que de fato foi obtido, que é o máximo que poderia ser, e o percentual é a comparativa entre esses dois. Beleza? Só uma questão de reflexão a mais. Qual que é a quantidade de matéria de CaO que foi gerada? Concordo que é exatamente igual a quantidade de matéria de CO2? Então o que eu tenho desse cara aqui lá é também essa quantidade, porque a relação entre eles é de 1 para 1, certo? E se eu tivesse a massa, eu posso determinar a massa dele aqui pela massa molar, só multiplicar aqui. E aí se eu tivesse a massa dele, eu conseguiria fazer o cálculo exatamente da mesma forma e obviamente eu chegaria no mesmo valor. Beleza? Bom, pessoal, essa aqui é a lógica de quando a gente fala de rendimento de reação, e aí com isso a gente fecha, de certa forma, as possibilidades de análise quantitativa de uma equação química. Nós vamos agora, de certa forma, manejar esses conceitos que a gente estudou desde lá dos primeiros vídeos, de fórmula mínima, massa molar, fórmula molecular, estequiometria, para ver como que a gente pode fazer algo integrado, todos esses conceitos em processos específicos, beleza? Então, até mais.